Vai começar o podcast do Brasil Times. Sou Jaime Zimmer e hoje teremos mais um episódio do nosso podcast. Acompanha aí. Nosso convidado super especial de hoje é o Fábio Amador. Mas de amador não tem nada, é um baita profissional. Mas eu vou deixar ele explicar essa questão, já começando pelo nome, Fábio. Obrigado, bem-vindo, bem-vindo. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui contigo. Então, o meu sobrenome Amador, no Brasil você sabe o significado, né, claro. Mas aqui nos Estados Unidos eu utilizo esse nome bastante, porque ele vem de eu sou descendente de espanhóis, né? Sim. E Amador, ele ele é usado muito, ele tem como eu te digo, o sobrenome Amador, ele é uma pessoa muito amorosa, uma pessoa que tem muito amor para dar, entendeu? Olha então, aí, eu achei legal isso. Um amoroso que tá aqui, o Fábio. Esse lado teu eu não conhecia. Fábio é um amigo, é um grande profissional, cinegrafista, fotógrafo. O que mais? Fala aí. Jornalista. O que você tem no teu pacote de atividades? Então, eu comecei a minha carreira muito cedo, né? Comecei minha carreira com 14 anos de idade. Uau! E nessa época, no Brasil, podia trabalhar com 14 anos, né? Eu também, eu comecei cedo. Comecei muito cedo e eu tinha um tio que era do departamento comercial de uma TV no sul do Brasil, TV Eldorado, que foi a primeira emissora de TV em Santa Catarina. E eu perdi meu pai com 12 anos de idade. Uau! E eu fiquei revoltado com isso e tal, né? Traumatizado, criança. Claro. E eu não queria mais a escola e tal. Até que um dia esse meu tio chegou e falou, ó, eu vou conseguir um trabalho para você, disso vai ser... Tu pode seguir uma carreira, é teu futuro. E aí me levou para essa emissora. E quando eu completei 14 anos, eu fui Master Control, é o que coloca as propagandas no ar. Depois disso, eu comecei a ser editor, e aí fui seguindo assistente de câmera, fiz jornalismo depois, com o tempo. Mas tem um fato muito interessante vamos saber da minha carreira, o que aconteceu lá. É muito legal isso. Eu com 14 anos de idade, na cidade morria muita gente. Uau. Morria muitas pessoas. Me diga, qual é a cidade? Criciúma. Criciúma, Santa Catarina. Sempre tinha mortes e tinha um convênio, a funerária com a TV que tinha 4 estações de rádio. Só que no final de semana os radialistas não trabalhavam. Então eles iam lá, compravam aqueles espaçozinhos, né, para anunciar a morte da pessoa, que o enterro vai ser no dia, tal. E aí o departamento comercial das rádios começaram a ver que isso estava dando um problema, porque não tinha locutores, só tinha eu trabalhando para a TV, colocando as propagandas nos fins de semana. Sim. E aí o diretor veio para mim: ô menino, eu preciso da sua ajuda. Será que você não pode gravar essas chamadas das funerárias e tal? Mas aí eu falei: doutor, eu tenho 14 anos, eu não tenho voz de locutor. Não, eu vou te ensinar, você faz uma voz assim, uma entonação grave e tal. E aí eu comecei a fazer. Locutor de anúncio funerário. Assim, era mais ou menos assim. Nota de falecimento. Faleceu na manhã de hoje, com idade de 49 anos, o senhor Fábio Amador. A família enlutada convida parentes e amigos para o seu sepultamento. E assim foi. E aí comecei a ser chamado e conhecido na cidade como a Voz da Morte. Uau! Meu amigo. E Voz da Morte. Sabia que aquela voz era de um menino de 14 anos de idade. Meu Deus. Eu recebia telefonemas. Mulheres de 50 anos, 40 anos, moleque. Aí ligavam, e aí o guarda da TV passava as chamadas para mim, e eu falei: tem uma pessoa que quer te conhecer, disse que é apaixonado pela sua voz. Aí eu atendia: olá, tudo bem? Eu adoro a sua voz, não sei o quê, por que você não faz o programa? Eu não faço programa porque eu tenho outras atividades, né? E você sabe, mas eu adoro. Então era assim, eu era conhecido como a Voz da Morte. Eu fiquei durante 3 anos fazendo essas chamadas, sabe? E funcionou. Que história! Você me disse que tem já 33 anos de profissão. 33 anos, Começou então em Criciúma, Santa Catarina. Você sabe que eu sou gaúcho, sou de Porto Alegre, minha família é de Porto Alegre.
Então eu fui muitas vezes a Criciúma, uma cidade bastante forte, é pujante na economia de Santa Catarina. E é bem próximo à praia, não é? Bem próximo. Acho que é o Balneário Rincão, algo Balneário assim. Rincão, aí tem Eu me Balneário lembro Rincão, disso. Arroio do Silva, essas áreas É todas aí. bonito E estamos demais, a 2 mano. horas hoje com a estrada boa, 2 horas e 40 até Florianópolis. Muito bom. E aí, tá, ok, aquele menino de 14 anos, aí o que foi acontecendo ao longo da tua vida para chegar aqui nos Estados Unidos? Mas vamos começar lá, 14 anos, 14 locutor. anos, aí fui me especializando em edições de vídeo, assistente de câmera. Aí com 17 anos eu fazia um programa, eu era câmera desse programa que chamava Ângelo Moro, todo mundo conhecia na região, que era um cara muito conhecido, que ele tinha uma brincadeira que eu falava assim: ai, que beleza, minha gente. Até um dia eu gravei ele, chegou era uma dupla que ia apresentar, e ele falou assim: estou aqui agora, vou apresentar para vocês Marquinhos e José. E nisso só chegou o Marquinhos. Aí o cara, e ele falou assim: e cadê o José? Eu, infelizmente ele teve um acidente e faleceu. Que beleza, minha gente! Que é isso? Ele tinha essa frase. Ele tinha umas saídas boas, né? Então era assim. E aí, depois eu saí de Criciúma, fui para Joinville, trabalhei na RBS. A RBS foi uma escola para mim, eu aprendi muito aí. Depois eu segui para São Paulo. Fiquei um tempo em São Paulo, 5 anos, e aí fui com 21 anos de idade, fui para Inglaterra. Uau, peraí, fez uma viagem longa aqui. Fiz uma viagem longa. Você estava ligado à RBS TV. RBS, aí fui para Globo, com os Dvoskin e com Sirotskis. A família, eu conheço lá de Porto Alegre. E aí fui para São Paulo, fiquei um período lá, e aí eu acabei indo para a Inglaterra. Mas o que houve? Te convidaram para ir para lá? Eu fui que eu queria conhecer novos lugares e aí chegando lá, eu fui trabalhar numa pizzaria e aí nisso tava com um amigo e nesse amigo que eu fiz amizade, a gente tava muito frio e eu tava com 2 jaquetas, uma por cima da outra, fofa assim, né? E o policial lá tem poder de imigração, você sabe, né? Ele parou meu amigo e falou assim: vem cá, vocês estão sendo acusados de ladrões de carro. Uau! E aí, olha só, naquele dia eu tinha recebido o cheque de trabalho dessa pizzaria, que eu fui trabalhar em Londres. E aí ele me prendeu, me levou preso. Te levou preso? Preso, fui algemado, preso dentro daquele camburãozinho. Você tem muita história, amigo. Não, escuta só, mas isso foi fantástico pra mim. Bom. Foi fantástico. Tudo tem um lado bom. Tudo tem um lado bom. Eu sempre digo sempre. Que tudo de ruim que acontece, sempre vai vir algo bom. Isso é claro. Né? E aí fui preso. Quando foi umas 10 e pouca da noite, chegou uma tradutora em português, que eu não falava inglês. Meu amigo foi liberado, porque ele tinha um passaporte espanhol. Eu tinha um brasileiro. Só que nesse caminho, eu tava com um paycheck da pizzaria. E eu não podia comprovar que eu trabalhava. Eu tinha um visto ainda vigente, porque turista. fazia 1 mês e meio. Eu comi. Tu sabe o que é você comer um paycheck, uma folha desse tamanho? Eu fui picando aquilo, eu consegui passar a algema por baixo da perna, tirei do bolso e comia. Haja saliva, meu amigo. Eu comi um paycheck inteiro. Aí chegou 11 horas da noite. Desculpa, tem que rir, amigo. Chegou 11 horas da noite. Chegou uma tradutora portuguesa e falou assim, ó, tenho boas notícias para você. Eu falei, o quê? Eles não descobriram nada, você não é mais suspeito, não é nada. Você tem que ir embora agora, que você não pode dormir aqui, porque o Brasil tem relações diplomáticas com a Inglaterra. Você está liberado. Isso já era 11h50 da noite. Meu amigo, um cartão do metrô que só valia até meia-noite. Eu caminhei até minha casa pelas plaquinhas do ônibus 8 horas. Oh, meu Pensando Deus. o que eu ia fazer com aquele cara que falou um monte de coisa ali, que era o meu amigo, que falou, não, ele trabalha comigo, aquela coisa toda, por isso que levaram preso. Uau. Aí, liguei pra ele, disse, pô, que sacanagem você fez comigo e tal, fiquei 8 horas caminhando pra chegar em casa, tudo isso e tal. Falei, minha irmã quer falar contigo. Eu falei, o que essa irmã quer comigo? A minha irmã conhece um pessoal na Globo aqui. Uau. E ela vai escrever uma carta contando a tua história, que tu tá aqui, que tu é um profissional,
e que tu vai conseguir, que tu quer um trabalho. Uhum. Ela fez uma carta, 4 dias, ligou um senhor no meu telefone e falou assim, olá, é Fábio Amador? Sim. Fábio, eu sou Ernesto Rodrigues, diretor da Globo Internacional Londres. Eu estou precisando urgente de um editor. Você pode vir aqui? Eu falei, você me passa o endereço, estou indo para aí agora. Deixa que eu vou mandar um motorista buscá-lo. Mudou a vida rapidamente, Meu amigo, hein? foi uma limusine preta me buscar em casa. Quando eu cheguei lá, ele me deu uma fita beta. Você se beliscou no caminho, né? Eu não O que tava tá acreditando. acontecendo? Espera. E ali foi uma alegria só. Uau. Cheguei lá, ele não queria nem papo comigo. Falei, por favor, edite isso aqui. Tem que mandar hoje pro Jornal Nacional. Era a história do primeiro filme do Jurassic Park, que ele encontrou aquela pedra com um mosquito dentro. Aham. Então, esse pesquisador, aquilo ali é real, aquele pesquisador foi na Inglaterra e tal. E o César Tralli Sim, fez essa lembro matéria dele. e precisava editar. Editei. No final da edição, foi pro ar, pro JN. E eu cheguei, doutor Ernesto, você gostou da edição? Fantástico, menino, você é nosso agora. Meu amigo, o primeiro cheque que esse homem me deu era muita grana. Era coisa de 2.800 libras. Vamos dizer hoje que era em torno de, por um mês, $9.000. Era grana, era muita grana. Eu já fui pra feira lá, eu era em Candental, comprei bota, jaqueta de cores. Se preparou todo já, não passou mais frio nem nada. Aí Mudou fiquei tua lá vida. nesse período. Aí eu fiz moda internacional, trabalhei com Beth Lima, Ana Luísa Guimarães, César Tralli, William Vac, Max Uchoa, Gineton Moraes Neto. Essa galera toda da alta top, do né? jornalismo. Nata da nata. E ali foi, né? Aí voltei pro Brasil. Calma, só um pouquinho. Tá muito rápido. Deixa eu tô preocupado com o tempo, porque eu tenho história demais. Não, tem tempo, a gente vai seguir. Eu quero saber por que Inglaterra. Então, a Inglaterra, pela facilidade de não precisar de visto, né? Ok. E ali eu tá perto da Espanha e outros países, Portugal. Então eu falei, eu vou pra lá, quem sabe eu... Mas não era uma paixão, assim, eu quero porque eu quero. Não. É o que foi bom para aquele momento, é isso? Foi bom. Encaixar nisso. Foi bom. Então, e aí, dali eu fiquei esse período, né? Eu fiquei esse período por quase 3 anos, né? Nesse período eu cobri guerra. Qual guerra que você cobriu? Eu cobri em Albânia, em 97. Albânia. Uma guerra civil, né? Que era um... Me fala um pouquinho, Albânia, desculpa, Europa. Mas qual os limites que ela tá limitando lá na ponta, com quem? lá com Itália, divisa com o Rio, lá no norte. Norte da Itália. É pequeno, não é? É pequeno, um paísinho bem pequeno, né? Sim. E essa foi uma guerra civil. O país induziu as pessoas, né, a criarem um banco. Isso era uma pirâmide. Dessa pirâmide caiu. Aí foi uma guerra civil. Eu lembro de algo assim. Eu tenho memória sobre isso. Foi horrível. Foram quase 2.000 mortes, né? 2.000 e aí passei mortes. muita dificuldade aí. Passei fome. Então mudou totalmente tua vida de novo. Sim, mas eu sempre fui uma pessoa... Eu sempre trabalhei no jornalismo, então eu já... Depois você vai me perguntar algumas situações... Tá preparado para isso? Algumas situações assim desagradáveis, situações que eu convivi, né? Mas eu dormia em casas de um milionário e no outro dia na casa de uma pessoa humilde. Andava em carros que eu não sabia de quem era porque tinha chave e assim era. Guerra civil é um lugar onde você não sabe quem é o inimigo, não sabe quem é a pessoa que vai te ajudar. Sim. Tu tem uma desconfiança total de todo mundo e é terra de ninguém. Ninguém é dono de nada. Uau, e assim, quem é que te permitiu estar naquele país? Você recebeu alguma carteira de imprensa, algo assim? Existe uma carteira de press internacional, identificado, press o tempo por isso inteiro, que você conseguiu entrar. Com as cores e tal, né? O que acontece é o seguinte, um detalhe, todos esses jornalistas, a maioria que você vê, né, indo cobrindo guerras, esses jornalistas eles são independentes.
Oh. Um exemplo, Brazilian Times, eu Uhum. vou fazer matérias para o Brazilian Times, eu vou agora para Sim. Israel. Eu tenho que ir por conta própria, porque não existe nenhuma seguradora que me segura, que faça um seguro, Ok. porque eu tô em linha de frente, risco total. Então não existe. Por exemplo, eu ia para a guerra do Iraque quando estourou, eu estava no Brasil nessa época, eu estava preparado já. Nenhuma seguradora no Brasil quis, e eu não quis ir, porque eu era jovem, tinha uma mãe, Sim. viúva, entendeu? Eu sei dos meus riscos, né? E tudo é possível, né? Tudo pode acontecer. E qual era o teu sentimento de estar indo com esse risco todo? Qual era o que você tinha na cabeça com isso? Né, o sentimento não de querer mostrar a verdade, sabe? Eu sempre digo que eu só avalio e tenho o aval quando eu consigo ver com meus próprios olhos, sabe? Ok. Tinha muito Entendeu? de curiosidade Exato, também, não é? Exato, ser o primeiro e também aquilo ali para mim a princípio não era um grande problema, sabe? Porque cobrindo favela em São Paulo, cobrindo enxures, e eu já vi de tudo que você possa imaginar. Já estava com a tua mente preparada para isso. E durante esses 49 anos hoje, eu tenho de idade, eu já convivi e vivi situações que tu não tem ideia. Se tu me perguntar, por exemplo, eu fui fazer uma matéria e chegando lá eu vi um senhor batendo numa senhora e aquilo ali me revoltou, e eu fui e disse, mas por que você tá batendo numa mulher? Você tá doido? Em plena rua, eu virei as costas, ele me meteu um canivete 4 centímetros ao lado da coluna. Uau. Okay. Então, entendeu? Outro, eu fui fazer um trabalho de prostituição infantil. Sim. Tô eu lá com microcâmeras gravando, quando eu senti uma queimadura na perna. Eu falei, mas o que tá me queimando? Era um tiro. Que eu Você tinha levado um tiro, isso no Brasil? Aqui, no Brasil. No Brasil. Na perna direita eu levei um tiro. Vida. Porque quando você leva um tiro, ela queima. É como se fosse um ferro quente entrando. Eu não tenho essa experiência e não quero ter também. Depois que você esfria, aí tu sente a dor. Ali eu fugi, eu tive que fugir, porque outra situação, eu estava numa cidade que é bem conhecida, Aparecida do Norte. Sim. E uma denúncia que uma daquelas lojas que vendiam Santos vendiam armas. Só que essa história, por pouco eu quase fui morto. Naquela época não existia memory cards. Era um VT pequenininho, um mini DV, né? Uma fita, Sim. que era uma pochete com um cabo que vinha e uma caneta que era câmera, que era lente. Chegando nesse local, a pessoa falou, eu tenho as armas, me mostrou as armas. Eu falei, nossa, que linda. E sempre usando o linguajar dele. Beleza, nossa, isso aqui é top toda. Gostei dessa preta aqui e tal. E que tu tem que entrar no clima, tu tem que falar a linguagem do cara. Pra ele não desconfiar, entendeu? De nada. Não desconfiar. Aí o cara assim, tá bom, eu quero essas 4 armas. Só que eu precisava dessas armas comprar para mostrar o crime. Sim. Né? E aí ele falou assim, eu só não vou te dar agora para sair da loja, que isso é um problema. Anota aí o telefone da pessoa, já liga para ele. Meu amigo, eu falei assim, dá uma caneta. Ele falou, pega aí, você tem uma. Quando ele pegou do meu bolsinho assim, puxou, só veio aquele cabo, fio. Meu amigo, eu saí correndo daquela loja. Meu Deus, amigo. Brutamontes de uns homens correndo, e aquela passarela da avenida da Aparecida do Norte, que é cheia de passarelas em cima, correndo, e eu consegui fugir. Graças a Deus. Não deu para mostrar o crime, porque eu não tenho produto. Perdeu. Exatamente. Então, ali se me pegassem, você estava mal. Eu estava muito mal mesmo, né? E aí foi. E foi o único momento que você fez dessa forma para investigação? Você era um repórter investigativo, então? Eu fazia isso. Era normal você fazer? Eu levava todo o material, depois eram avaliados por produtores. Sim. E o chefe de jornalismo falou, isso aqui procede, isso aqui e tal.
E outras coisas. Denúncias de companhias grandes, e não vou citar nomes, é claro, mas... Se quiser citar, talvez estrave nosso podcast. Eu chegava a entrar dentro de rios, andar só com a água até aqui, com câmera na cabeça, e no meio do mato, com carrapato, com cobra, com tudo, para mostrar aonde foi enterrados os containers de produtos químicos que estavam, sabe, manchando indústrias lençol. que estavam Sim, poluindo a ecologia. Várias empresas foram denunciadas pelo Ministério Público. Agora, eu tenho um fato muito interessante que eu, inclusive, esse fato é bem conhecido. Havia um promotor de justiça que se chamava Igor Ferreira da Silva, se eu não me engano. Okay? Muito conhecido em São Paulo. Eu trabalhava no interior de São Paulo, numa sucursal da Globo. E era bem do lado de Atibaia, Bragança Paulista. E ele tinha uma casa nesse condomínio. Então era muito próximo aí. E eu recebi uma denúncia que havia encontrado uma mulher morta dentro de um carro, grávida de uns 9 meses, e não conseguiram tirar a criança, porque a criança já tinha morta, porque demorou. Uau, ela tinha levado um tiro na região da cabeça e estava encostada no lateral do banco do carro. Isso era o carro desse promotor. Moral da história. O promotor chegou até esse condomínio, o relato dele, chegou até esse condomínio na portaria, disse que foi abordado por 2 elementos, mandaram ele descer, entraram no carro com a esposa e seguiram para dentro do condomínio. Uau. E depois encontraram ela morta. Sim. Ele caminhou, disse que caminhou da portaria até a Polícia Federal, que era ali próxima, Polícia da Fernão Dias, e que gritando e tal, peço socorro, assaltaram, levaram meu carro com a minha esposa grávida, tal. Moral da história. Fui investigar. Fiz todo o trajeto, tal e tal. No dia seguinte, o enterro. Só que quando eu gravava ele fazia cara de choro, de pessoa triste, tá? Ele olhava assim, eu sentia. Eu falei, esse cara tem alguma coisa errada. Tá fingindo? Tá fingindo. É isso? Ele tá fingindo. E aí ele olhava e eu virava a câmera, ele já ficava normal. Você já estava esperto. Eu já estava esperto. Experiência. Aí, no final da tarde, eu com a repórter Regiane Stella, nós fomos investigar isso e encontramos uma pessoa andando numa moto dentro do condomínio. Eu falei, ei, beleza, tudo bem, você faz o que que... eu sou segurança. Vem cá, você não viu nada estranho aqui 2 dias atrás, à noite? Sim, eu vi algo estranho, sim. O quê? Um homem de gravata preta, não sei o quê, de terno, andando a pé aqui dentro do condomínio. E esse cara, eu achei estranho. Só que o que aconteceu? Ali ligou uma coisa com outra. Como que ele falou, que o segurança falou que viu um homem de terno dentro do condomínio, se ele falou que ele nem entrou no condomínio e que foi abordado na portaria? Moral da história, investiga, pressão. Ele declarou que tinha matado a esposa. Uau. 8 meses, faltava 3 semanas para ganhar tristeza. o bebê. Matou ela com um tiro Que na cabeça. tristeza. Então era um promotor. Ele fugiu da cadeia, parece que está no Paraguai. É um caso muito. Então, aí o secretário de segurança mandou cartas dizendo que, através da nossa denúncia, nossa investigação, ajudou a polícia. Quer dizer, ajudou a. Claro. Isso Desvendar foi o crime. um caso muito Parabéns. forte. Então, entendeu? Esse é o nosso trabalho, entendeu? Não é só mostrar coisa bonita, também acontece. tentar... E vamos voltar lá na guerra que você cobriu. Ok. Você havia falado uma coisa que eu achei muito interessante antes de iniciarmos o podcast, que é sobre a moeda de troca. O que numa guerra vale? Não é? O que as pessoas usam como moeda de troca? Se numa guerra civil tem perdidos, a população estava perdida, perderam dinheiro, 2.000 ou menos, 2.000 vidas foram perdidas, mas o que eles usavam como moeda de troca? Eu achei muito interessante. Então, na guerra civil, quando um governo cai, a moeda não tem valor.
né? Uhum. Ela não tem valor. Deixou de Ela existir deixa de e tal. existir ou não tem valor Aham. nenhum. Ela perde completamente as conexões do país com outros países, o que seja. Aquela moeda Sim. não tem valor. A única coisa que tem valor numa guerra é ouro e prata. Uau, os Essa é a moeda de metais. troca. São os metais, né? Então, por isso que numa guerra todo mundo quer saquear as casas, querem saquear... Mas não quer Uhum. saquear banco. Quer saquear joias. Que pode pertences. trocar por alguma Claro, coisa, não é? Exatamente. Era assim lá. Era assim, entendeu? A grama, uma corrente de ouro, um anel de ouro, você vai lá, isso aqui vale X. É troca. Esse é o único, era a única troca que existia naquela época, né? É o Uau. ouro, né? Sim, Então, sim. E isso- você, assim, nesse ambiente, você foi para lá como independente, Sim, já que sim. não tem seguro de vida que Não, vai cobrir, não é? E na minha atividade como consultor financeiro eu falo muito de proteção, então quem vai cobrir guerra não tem proteção, não tem jeito. Imagina você dono de uma seguradora. Tem maneira, Você ninguém vai faria cobrir. o seguro e não vai. Não vai, fazer. não vai. E aí você levou, você não podia levar dinheiro e não tinha dinheiro que Não, valesse. nós E aí? levamos Levaram o quê? Levamos dólar Dólar. e trocamos esse dólar Ok. lá no norte da Itália, Sim. entendeu? E compramos algumas barrinhas de ouro e tal. Então você teve que comprar, transformar o dinheiro em porque ouro. essa era a orientação que a gente tinha. E funcionava de Funcionava fato. de fato. Pedacinhos de ouro, Aham. de 3 gramas, 4 gramas, entendeu? Você compra isso. Existe várias maneiras de se comprar. É, mas daí, por exemplo, na prática, você chegava para tinha que se alimentar. Não, Pra comprar pão, comprar supermercado. não existe padarias, nada funciona. E aí, como é que você fazia pra viver lá? O pessoal comendo lá, você come com eles. Você pede, ó, me dá um pedaço. Me dá pão aí, tem Era água. assim, é meu assim amigo. que funciona, não existe, Que eu vou comer. Que Agora, loucura. por exemplo, as guerras agora são muito mais, por exemplo... É fancy hoje. Israel hoje, o que está acontecendo? Está lá funcionando os hotéis, gente em hotéis, entendeu? Estão tendo todo o recebimento. Mas se a guerra ela dura por mais tempo, com certeza vai ter escassez de alimento, aquela coisa toda. Sim. Mas nesse período, esses países já estão preparados para um período X. Claro. Mas depois de um período, aquilo ali já era. Então é assim, tava lá andando, gravando, fotografando e de repente a pessoa tava assando um pato. Numa panela lá, toda preta, queimada. Ela ia, nossa, você lembra como se fosse hoje? Vai comer, assim era, entendeu? Então, hoje, claro, com a tecnologia é muito mais fácil. Hoje, com o próprio celular, hoje você consegue internet satelital. Aquela época é tudo com tape. Tinha que produzir tudo para depois editar e gerar, entendeu? Era isso, né? Uau, quanta experiência de vida, quantas experiências de vida você teve, tanto na tua vida pessoal como meu amigo, profissional, hein? Eu acho que aqui nós tínhamos que fazer no mínimo uns 5 podcasts. Não, você vai voltar outro dia e falar de outra coisa. Agora, vamos viajar um pouquinho na história, ganhar tempo. Agora, o Fábio tem com a Giovana uma companhia, tem uma empresa. Sim. Você continua com a mesma atividade, expandindo suas atividades. E como está o Fábio hoje, aqui na América? E por que América? Mata minha curiosidade. Foi Europa. Aí voltou pro Brasil? Voltei pro Brasil e fiquei um pouco Quanto tempo lá? Coisa de 2 anos. E aí depois, foi para onde? Em 2003. Aí veio para cá. Vim para os Estados Unidos. E aí veio como? A minha vida para cá foi muito louca. Já falava inglês, tudo isso? Não. Se virava. Eu era um survivor, né? Ok. Um inglês survivor. Isso você faz muito bem ser survivor, né? Aí eu fui fazer uma matéria em 2001 no consulado, embaixada americana no Brasil. Que era que tava um número de brasileiros vindo para cá, aumentou, que era a maioria de Valadares. E eu cheguei lá, Globo e tal, nos acessos, aqui, vamos entrevistar, tudo já liberado. Aí eu brinquei, eu falei pro embaixador lá, o responsável geral da embaixada, eu falei assim, eu morei em Londres, eu queria... Aí eu falei, você morou em Londres? Aí ele falou em inglês comigo, as palavrinhas, eu falei assim, live for 5 years e tal. Aí ele falou assim, mas o teu inglês tá muito ruim, né? Ele falou isso? Falou assim, Uau! Aí ele falou assim, aí eu falei assim, quem sabe você me dá um visto, eu vou lá no teu país uns dias, uns meses, aprendo um pouquinho mais.
pode vir aqui, amanhã traz o teu passaporte. Uau. Ele me deu o cartão dele. Eu fui no outro dia, levei uma taxa que era do Banco do Brasil, que tinha que pagar uma taxinha, uma guia e tal. Levei meu passaporte, aquela fila tinha mais ou menos uns 1.000 pessoas. Isso em São Paulo? Em São Paulo. Eu fui a São Paulo, eu sei. Levantei o cartão assim, veio um soldado, né? Daqui, soldado da Marinha segurança. E tal. Aqueles soldados que ficam lá. Olhou o cartão, vem cá comigo. Aí Passou... todo mundo olhando assim, que cara importante ele, hein? Aí cheguei lá, eu vi o cara, ele não sabia nada. Nada. Né? Ele olhou pra mim, eu fiz, ei, tudo bem? Você lembra de mim? Aí falou assim, lembro, você é o câmera da Globo? Eu falei, é. Aí, você trouxe os papéis? Eu falei, trouxe. Eu só trouxe o passaporte. Não tem problema, não. Você trouxe aquela guia, que, claro, de pagamento. Isso é uma coisa, um protocolo, padrão. Trouxe. Você quer que o teu visto vá para sua casa ou tu vem buscar aqui? Ah, não, pode mandar para minha casa. Ah, então põe aqui o teu endereço no papel. Não preenchi nem formulário, nada. Passou 5 dias, chegou o visto em 2001. Uau. Esperei 2 meses, a situação lá estava meio ruim, a Globo demitiu vários funcionários, 150 numa vez só, e eu falei, vou para os Estados Unidos. Aí cheguei aqui em 2003, meu amigo, aí trabalhei em frigorífico, lavava carro. Chegou aonde? Que lugar que você escolheu? Cheguei em Everett, atrás do antigo então vamos Café lá, Belô. Me explica, por que veio para cá? E não foi para Flórida, como a maioria faz? Não, eu tinha um tio aqui. Ah, bom, então tinha alguém aqui. Eu cheguei aqui com $65 no bolso. Pouco dinheiro, não era nada. Deu para pagar a passagem de Nova York de trem para Boston. Sim. Aí fui para casa de um tio, aí a vizinha lá precisava de help, eu ia ajudar ela a limpar casa, limpei casa, fui vai falando aí, limpeza de casa, saiu da guerra, foi para limpar a casa agora. Daí eu limpei casa, trabalhei em construção, fui dishwash, fui drive delivery naquela época que não tinha nem não existia com Café Belô na época em Austin. Do tempo Café Belô. Em Austin. Esse tempo. E assim foi, né? Aí eu fui trabalhar num frigorífico e eu tinha que abrir caixas de lobster. Lobster. Né? Aí, que cidade é isso? Isso em Haverhill. É depois de Lawrence, é uma cidade. Mais pra cima aqui no estado. Solteiro e tal, bonitinho. Tinha cabelo aí ainda? Falava muito bem espanhol. Tinha um cabelinho ou não? Tava sem nada? Aí conheci a minha primeira esposa, chamava Argentina. E aí eu disse, mira, muchacha, você é muito guapa e tal. Começamos a namorar e vivi com ela por 7 anos. E ali as coisas começaram a melhorar, com questões legais e papéis e tal. E aí, primeiro trabalho, fui trabalhar na Univision, canal espanhol. Mas já começou top. Comecei top. Mas quem é que abriu as portas? Como é que você chegou lá? Mandando currículos Direto. Chamando, vem aqui fazer um teste, diziam, você tem uma qualificação fantástica, né? E aí foi. Passei por várias emissoras, Univision, Telemundo, NBC, CNN, fiz CNN por um bom tempo, TV Record Nova York, fiquei por quase 2 anos com ele lá, morei em Nova York. E aí fui. Nesses períodos ganhei alguns Emmys, né? Um prêmio mundialmente conhecido, né? Esses Emmys são prêmios de... a Globo e outros canais ganham muito vezes melhor novela, melhor documentário. E o Emmy é dado para documentaristas, para reportagens especiais. Certo. O último prêmio que eu ganhei uma história que era uma moça que ela foi queimada 90% do corpo. O namorado queimou ela. Que tristeza. E aí criamos toda essa história dela, a vinda dela para os Estados Unidos, o tratamento a história chamava Ressurgindo das Cinzas. Uau, entendeu? Ela teve uma vida completamente transformada, mas a dificuldade e o problema não fez ela perder a esperança de ser uma pessoa. E eu ganhei um prêmio, o último prêmio que eu ganhei. E vários outros, né? E assim foi. Aí eu tive a sorte, ganhei na loteria. Ganhou na loteria? Ganhei na loteria. Vamos saber agora. Qual foi o prêmio? Em
encontrei o grande amor da minha vida. Olha lá, declaração de amor aqui, hein, Giovana? Olha aí, ó. Ela é uma querida. Amamos vocês dois. Você conhece, trabalha é repórter da Record, hoje trabalha na assessoria de imprensa do consulado. E a gente montou a empresa, Amador Locatelli. E eu sou independente agora e produzo materiais e produções de vídeos institucionais, biografias de amante, histórias, né? Que trabalho bonito. O trabalho de vocês é incrível, muito profissional. Tá aí, seguindo. Então aqui nós falamos sobre prosperidade, crescimento, não é? Perfeito. O que você vislumbra do futuro junto com a tua esposa? Então, o futuro, eu acho que é o presente agora, né? Sim. O presente. Eu acho que o presente, eu estou preparando algo. Eu tenho planos para me aposentar em 8 anos. Então, embora, bom plano. Tenho planos de ir embora para o Brasil. A gente já está se planificando para isso, morar em Florianópolis. Que beleza. Estamos aí já com algumas coisinhas lá no Campeche, beira de praia. Eu conheço bem aquela região, é bonito demais. Viver num conforto, mas na simplicidade, nada de grandes, sabe? Vida boa. Vida boa. Qualidade. Qualidade. E Florianópolis é Florianópolis, sabe? Muito bom. Olha, tem muita coisa pra gente falar. Realmente eu sei que ficou muita coisa pelo caminho das tuas experiências de vida. Em uma próxima oportunidade, gostaria que você pudesse trazer um dos troféus para mostrar, porque eu sei que eles são muito bonitos, muito representativos. Claro. E eu gostaria de saber o que você pensa a respeito de prosperidade. O que é prosperidade para você, Fábio? Prosperidade, para mim, é colher aquilo que você plantou, sabe? Eu acho que tudo que você fez no passado de coisas boas vai vir agora. Eu acho que é um legado. Prosperidade é isso para mim. Eu tenho, né, na minha maneira de pensar, prosperidade é isso. Então, tudo aquilo que você fez de bem, de fazer as coisas corretas, vai vir. Então, a prosperidade está aí. E eu acho que chegou o meu momento. Eu estou colhendo agora coisas boas, fazendo boas amizades, relacionado com pessoas excelentes, bons negócios, entendeu? Então, eu sou grato a Deus, né, por tudo isso que está acontecendo comigo e espero que tenha mais alguns anos aí que eu possa ter e continuar esses 8 anos da minha carreira, né? Claro. Viajando, eu não te falei, eu já passei já de quase 85 países já viajados, né? Vamos ter que ter você de volta aqui. Tem alguns documentários aí, África, Índia, Paquistão, Colômbia, são alguns países que eu já fiz esses documentários, né? Exposições de fotografias, então tem muitas outras coisas. Que então histórico. Agora, a ideia justamente agora é começar a desenvolver mais esses projetos a nível internacional, né? Muito bom, muita prosperidade. Você já alcançará muito mais junto com a Giovana. Sou muito agradecido, espero que você que nos acompanhou tenha gostado do nosso episódio. Comente aí, se você gostou, coloca aquela observação e divulgue, faça o compartilhamento com seus amigos, com pessoas que você quer bem. Obrigado, Fábio. Obrigado. E obrigado a você que esteve aqui conosco em mais um episódio.